Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem, devido ao coronavírus. Para conhecimento dos avisos gerais e palestras, nos acompanhe nos nossos canais no Instagram e Facebook. Neste momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online, no canal do YouTube, às 20 horas. Ao término da palestra, iniciamos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo de guarda, na certeza que receberá todas as energias necessárias para seu refacimento e equilíbrio. Então, fechem os seus olhos, elevem o pensamento a Deus, se conectem aos seus anjos de guarda, aos seus mentores, aos mentores da nossa casa, mensageiros do bem, agradecendo a oportunidade que temos de estar juntos, mesmo à distância, e que possamos ter um bom aprendizado, que cada um sinta a presença do seu anjo de guarda e receba o equilíbrio e o refazimento necessário, que sob essa água seja depositado os nossos medicamentos, aquilo que precisamos para termos mais sabedoria, discernimento e energia e a cura dos nossos males. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês para realizar a palestra de mais uma segunda-feira, nossa Casa Mensageiros do Bem. E o tema que eu separei para hoje é um tema bastante importante para a gente fazer uma reflexão, principalmente nos dias em que a gente está passando, né? Refletir um pouco como é que está sendo o nosso dia a dia, como é que está sendo a nossa conduta, como é que está sendo, inclusive, o relacionamento com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, amigos e colegas de trabalho. E eu trouxe para o debate de hoje, para a nossa conversa, uma das parábolas, na minha opinião, uma das mais especiais que Jesus nos deixou como mensagem, que é a parábola do semeador. Mas para a gente conversar, iniciar essa conversa, é importante a gente entender o que é uma parábola. E muitas pessoas têm essa dificuldade para entender por que Jesus falava por parábolas, né? O que isso quer dizer, sendo que é uma palavra que hoje ela já não está mais no nosso dia a dia, né? Já não é uma palavra corriqueira do nosso vocabulário da atualidade. Então, parábola é uma figura de linguagem que evoca comparação, dizendo uma coisa para se entender outra. Então, quando você tem algo complexo ou uma mensagem um pouco mais complexa para passar, você tenta fazer uma parábola, uma analogia, comparando, fazendo uma comparação, para tentar facilitar com que as pessoas entendam o que você quer dizer, para transmitir essa mensagem e que as pessoas consigam captar o que realmente está querendo se passar. E o Jesus, ele utilizava dessa parábola, isso a gente está dizendo que ele já, há 2000 anos atrás, ele já trazia isso para a gente entender e ver o quão evoluído é o Espírito, né, de Jesus. Então ele falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender e compreender os seus ensinamentos, compreender o que é que ele estava se dizendo, o que ele estava dizendo, o que ele queria passar. Lembrando que há 2000 anos atrás, a evolução era outra, os ensinamentos eram outros, a compreensão do mundo espiritual, ele era praticamente zero, né? As pessoas não conseguiam compreender o quão grande o mundo é, o quão grande o universo é, algo que hoje para nós é muito fácil compreender, que tem vários planetas, compreender, por exemplo, que o sistema solar é só um entre tantos outros que já existem, mas imagine isso há 2000 anos atrás. Então Jesus falava
através de parábolas para passar, né, fazer essa comparação e passar a mensagem. E as parábolas contadas por Jesus mostravam a realidade do mundo terreno, ou seja, ele pegava aquela mensagem que ele queria trazer e colocava a comparação com a realidade do que aquele povo estava sentindo e vivenciando naquela época. Mas o grande objetivo, né, do nosso mestre era chamar a atenção para a realidade espiritual e moral. Algo que na época, entendo eu, que foi difícil para as pessoas entenderem, talvez até não tiveram essa sensibilidade do que o que realmente Jesus queria passar era puxar a atenção das pessoas para ter essa realidade espiritual e moral, mas é algo que hoje a gente consegue compreender e ter essa facilidade, e o nosso Evangelho segundo o Espiritismo nos elucida isso muito fácil, né, para a gente realmente consiga entender. Então a parábola ela diz o seguinte, né? Aquele que semeia saiu a semear. Uma parte das sementes caiu ao longo do caminho e vindo os pássaros do céu a comeram. A outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, queimou, e como não tinha raízes, secou. Uma terceira parte, né, caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra parte, enfim, caiu em terra boa e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Né? Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, para começar a nossa conversa, é importante a gente entender quem é o semeador. Tá? Começou toda a parábola passando. Que aquele que semeia saiu a semear. Quem é o semeador? Jesus é o nosso divino semeador. Primeiro foi ele que veio, encarnou naquela época para semear as palavras, para introduzir a moral no povo. Tá? Então ele ausentou-se da grandeza que ele acolhia, né? e veio até nós para nos ensinar o caminho da evolução espiritual, ou seja, um espírito extremamente de luz, extremamente desenvolvido, ele veio para o nosso plano, que hoje a gente está passando por uma regeneração, né, uma transição planetária, mas ele veio aqui para o mundo de provas e expiações para semear a palavra dele. Né? E o semeador saiu a semear, ou seja, ele saiu para transmitir as palavras da vida eterna, que são as sementes. São os avisos, são as advertências, e que isso tudo nos traz os ensinamentos. E o que é a semente? Se Jesus era o semeador, o que era a semente? A semente é a palavra de Deus. É a mensagem, tantas as mensagens, na verdade não foi uma única, foram tantas as mensagens que Jesus saiu a semear. Então são os avisos, são as advertências que nos fazem refletir sobre as nossas ações durante a nossa jornada. Vamos ver, 2000 anos atrás Jesus semeou as palavras de Deus e que ainda hoje nos serve como um alicerce, nos serve como um pilar extremamente importante, é o que nos norteia, o que nos dá a direção de como a gente deve viver a vida, né, em plenitude dentro das leis morais, praticando a caridade, serenidade, equilíbrio e tantos outros. Tá? Então a palavra de Deus, a semente, ela é uma só, em todos os tempos e lugares, independente de cada religião. Por mais que cada religião coloque de uma maneira diferente do que outra, mas a palavra é uma só. O objetivo é um só. A mensagem ela nos leva todos a nós, independente da religião, ao mesmo direcionamento. E o que significa a semente que caiu ao longo do caminho? Então, todo aquele que escuta a palavra de Deus e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho e por alguma maneira essa semente, essa mensagem, ela se dissipou, ela se perdeu. São as pessoas que se dedicam exclusivamente aos bens materiais, fechando os seus ouvidos para
né, as mensagens, as coisas do espírito. O foco da atenção está na matéria, né? As palavras da vida eterna não lhes causam nenhum impacto. Então são essas pessoas, né, que têm essa dificuldade de compreender o quão grande é o nosso mundo, o nosso universo, que cada vez mais fica muito claro que nós somos apenas uma sementinha, né, um grão de areia no meio de tudo isso. E essas pessoas têm a dificuldade. Muitas vezes essas pessoas somos nós mesmos, porque nós passamos por determinados períodos da nossa vida onde em alguns momentos nós estamos mais abertos à compreensão, a compreender, entender e colocar no nosso dia a dia os ensinamentos, que é a grande mensagem que o Espiritismo nos traz, de que nós precisamos colocar em prática. Somente assim a gente vai conseguir ter uma evolução espiritual, somente assim a gente vai conseguir realmente passar pelas nossas provas. Tá? Então nós também temos essa dificuldade, mas é preciso que a gente entenda e compreenda e tentar entender quando nós estamos nos distanciando dessa mensagem que a gente consegue receber ela e não por algum motivo eu não consigo colocar ela em prática. É importante que acenda-se o nosso alerta e falar, opa, tem alguma coisinha errada aqui. O que está acontecendo que eu estou me desviando do caminho? Né? Estou me pegando muito aos bens materiais e deixando o meu lado espiritual um pouco de lado. Isso é a rotina do nosso trabalho, da nossa família, do nosso dia a dia. Então é importante que esse alerta ele se acenda para que a gente volte aí, sair da luzinha amarela, não deixar chegar na vermelha e vamos focar de volta qual é o nosso grande caminho. E o que significa a semente que caiu no meio das pedras? O pedregal e o espinheiro representam a pouca base do nosso interior para a assimilação da palavra divina. Ou seja, as pedras é um solo que é infértil, né, que dificulta o entendimento e o crescimento espiritual. Então essa parte da semente ela está relacionada com a questão do ser religioso e ter uma religião. Existe uma grande diferença, né? Muitas pessoas perguntam, qual é a tua religião? Minha religião eu sou espiritismo, eu sou kardecista, eu sou católico, evangélico e tantas outras religiões que existem. Mas a grande questão é você ser religioso. Então, ter uma religião é você ouvir as palavras do Pai. Eu sou católico, por exemplo. Eu sou kardecista, eu sigo uma religião. Eu ouço as palavras do Pai. Mas o ser religioso é você colocar essas palavras em prática no nosso dia a dia. Ou seja, é modificar-se interiormente para as nossas verdades, colocando a palavra de Deus em prática. É aquela questão, a máxima que o Espiritismo nos traz com a nossa reforma íntima. É a gente ouvir as palavras do Pai, ouvir as palavras, os ensinamentos de Jesus, conseguir compreender isso e colocar no nosso dia a dia, colocar em prática. Fácil não é, né? A gente sabe que cada um de nós temos as nossas barreiras, as nossas dificuldades, mas é por isso que a gente está aqui. Se fosse fácil, né, seria muito fácil. A gente tem essas dificuldades realmente para que a gente dê valor às coisas, para que a gente consiga adquirir essa mensagem e para ela não se perder mais. Somente através da dificuldade do dia a dia que a gente consegue incorporar essa mensagem no nosso eu maior, no nosso espírito, e que aquilo faça parte do nosso dia a dia. E isso tudo, gente, é através da prática, né? Através do nosso desenvolvimento diário, as nossas reflexões, através disso que a gente consegue colocar em prática, e com certeza ela vai ficando um pouquinho mais fácil. E o que significa a semente que caiu no meio dos espinhos, né? Do espinheiro? Aquele que recebe a semente, a mensagem entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, né, da parte material, dos bens materiais, sufocam essa palavra, e essa mensagem, ela fica infrutífera, ou seja, eu não consigo replicar para as outras pessoas, eu não consigo retransmitir, que o fruto é isso, né? A gente receber a mensagem,
compreender ela, e o fruto é você passar essa mensagem para frente. Seja através dos familiares, dos nossos filhos, né? Estou passando por esse momento agora, hoje inclusive a minha pequenininha faz 8 meses, e eu vejo quão importante é a gente refletir, colocar em prática, mas o mais importante é a gente replicar e passar essa palavra para as outras pessoas, principalmente as que nos rodeiam. Aquela máxima também de que o mundo muda quando eu mudo, ela é muito verdadeira, porque através dos meus atos, das minhas ações, as pessoas conseguem enxergar algo diferente, e a partir do momento que eu consigo botar essa mensagem, replicar essa mensagem, aí sim isso ganha muito mais força. Tá? Então são aquelas pessoas que escutam os ensinamentos espirituais com muito entusiasmo, com grande entusiasmo muitas vezes, mas que não conseguem assimilar na profundeza da alma. E o que significa a semente que caiu em terra firme? Mas aquele que, aí vem a mensagem, mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que lhe dá o fruto, colocando em prática no seu dia a dia, construindo sua elevação moral, espiritual. É aquele que fez toda aquela assimilação, recebeu a mensagem, ouviu a mensagem, reproduziu essa mensagem interna através de uma reforma íntima, através das reflexões diárias, conseguiu colocar ela em prática, né? E conseguiu replicar ela para as outras pessoas. São aqueles que recebem os ensinamentos espirituais e se esforçam para praticá-los, fazendo que esses ensinamentos, as mensagens dão frutos, né, de progresso espiritual, que consiga passar para os demais. E por que a razão se diz, né? Muitas pessoas dizem que a parábola do semeador é a grande parábola, é o grande ensinamento de Jesus. É porque através dessa analogia, né, ele sintetiza a mensagem e ele consegue representar as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Pai do Evangelho. Ela reflete sobre os vários tipos de semente, sobre os vários tipos de solos, né, exposto por Jesus, que é o que ele nos passou, e através dela que a gente pode fazer uma avaliação, uma autoavaliação de nós mesmos e verificar como é que anda o nosso progresso espiritual. Como é que eu estou recebendo essa mensagem? Qual é o solo que eu estou preparando, né, no meu espírito? Qual é o solo que eu estou preparando na minha base familiar, na minha base de amigos? Quais são as pessoas que me rodeiam, né? Extremamente importante. As pessoas que eu estou convivendo. E através dela a gente consegue refletir realmente como é que anda o nosso progresso, como é que anda a nossa evolução. E o que a gente precisa fazer, acima de tudo, para colocar em prática. Então, algumas reflexões que ficam como nós estamos preparando o nosso corpo e espírito para receber as sementes, né? Para receber as mensagens do Pai, tantos ensinamentos que a gente recebe no dia a dia. E esse momento que a gente está passando agora, nada mais é do que mais um ensinamento. Ou seja, o que está acontecendo no mundo através desse problema da pandemia do Covid, ele é um grande ensinamento para todos nós. Muitas pessoas não estão fazendo essa reflexão, não estão pensando por que é que eu estou passando por isso nesse momento, porque eu decidi, né? Porque lá atrás no nosso plano reencarnatório nós sabíamos já de muitas coisas que iam acontecer. E por que eu estou aqui junto com essas pessoas? Qual é a conexão que tem com tudo isso? Qual é a parte que eu faço? Então, vale essa reflexão. Qual é o grande ensinamento que a gente vai tirar de tudo isso? Outra reflexão que fica é quais frutos, né, estamos semeando nessa jornada. Ou seja, eu estou recebendo as mensagens, eu estou preparando o meu solo, eu estou recebendo os ensinamentos, mas o que eu estou agora semeando? Não querendo nos comparar a Jesus, né, espírito extremo de luz, avançado, evoluído,
mas nós somos também um semeador. Nós viemos aqui nesse nosso plano, nessa nossa jornada, e cada um de nós tem, no mínimo, uma missão. Muitos, mais do que uma, várias missões. Mas qual é a reflexão? Qual é a reflexão que a gente está fazendo? Quais são as minhas missões? Quais são os frutos que eu quero semear? Quais são os frutos que eu quero plantar nessa jornada? Qual é a mensagem, a boa mensagem que eu quero deixar para as pessoas, para os que me rodeiam, para a minha família, para os meus filhos? Então, vale muito a pena a gente fazer essa reflexão para que a gente também saia dessa rotina do nosso dia a dia e pare para pensar que existe algo muito maior que nos cerca e que nos rodeia. E como nós preparamos, o nosso solo, nosso espírito, nossa terra, como é que a gente deixa ela preparada? Através das práticas da moralidade, da caridade, do perdão, que é muito difícil ainda, para a gente conseguir colocar o perdão em prática, através das nossas obrigações morais, para com a gente mesmo, através da nossa consciência, aquilo que fica nos martelando, constantemente, é ali que a gente sabe que a gente precisa modificar. A prática do bem, do ser sincero, ser leal, ser verdadeiro, primeiramente consigo mesmo, a gente precisa ser verdadeiro com nós mesmos e posteriormente com os nossos semelhantes. Auxiliar diariamente na construção de um ambiente melhor, interagindo com todas as pessoas que nos rodeiam, os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Colocar, através do nosso livre-arbítrio, qual é o caminho que a gente quer seguir, que nos foi dado essa permissão, de qual caminho a gente vai seguir, quais são as decisões que nós vamos tomar nessa jornada, através do nosso livre-arbítrio. Praticando a paz interior, o equilíbrio, a serenidade. Tudo isso aí compilado são maneiras de a gente preparar a nossa terra, arar o nosso espírito, deixar ele mais apto a receber as mensagens do Pai. Então, pessoal, eu queria deixar essa reflexão para vocês, eu queria deixar essa mensagem para que vocês façam essa reflexão ao longo dessa noite, ao deitar a cabeça no travesseiro, pensar como é que está sendo o nosso dia a dia, como é que está sendo a nossa caminhada, como é que a gente está conseguindo se portar perante as pessoas queridas que nos rodeiam, se a gente está conseguindo compreender as mensagens e colocar elas em prática, se a gente está conseguindo a nossa máxima plantar a semente para colher os frutos, que as pessoas que nos rodeiam consigam colher esses frutos. Então essa reflexão é muito importante. Através dela a gente vai ter mecanismos para conseguir facilitar a nossa evolução moral, que é uma das nossas grandes missões nessa jornada. Então que todos possam refletir interiormente, através da sua reforma íntima, através do seu consciente, pensar realmente que momento nós estamos, como é que nós estamos recebendo a mensagem e replicando para elas. Que assim nós possamos plantar, deixar um mundo muito melhor para a próxima geração. Acho que é um grande desafio nosso, principalmente nesse momento que a gente está passando. Então, obrigado mais uma vez por estar aí com todos nesse momento. Desejo uma noite de muita luz, de muita paz, de muita serenidade para todos nós. Que assim seja.